Sabes que existe um suplemento natural que age de forma muito similar a um dos medicamentos mais usados para tratar resistência à insulina, obesidade, diabetes, pré-diabetes, etc? Fique aqui, porque neste vídeo eu vou te contar quais são as semelhanças que tornam a berberina e a metformina praticamente iguais. Eu sou a doutora Suraima Corona e este vídeo, eu prometo, você vai amar. Você já sabe, porque eu já te contei isso exaustivamente, mas se não, por favor, eu te peço que assista a este vídeo e também, é claro, que explore todos os outros vídeos do meu canal, porque aqui eu te conto muito sobre como é possível fazer com que a diabetes deixe de ser uma preocupação em nossas vidas, mas também te falo bastante sobre pré-diabetes e sobre obesidade. Eu te falo muito sobre todos esses transtornos do metabolismo da glicose, incluindo a resistência à insulina. De fato, gosto muito de começar contando a vocês que a resistência à insulina é a mãe geradora de todos esses transtornos dos quais venho te falando. E por isso estamos sempre em busca do que possa ajudar-nos a lutar e vencer essa batalha contra a resistência à insulina. Na verdade, por se tratar de um estado fisiológico humano, a resistência à insulina vai e vem na mesma pessoa. No entanto, causa doenças e acaba por se tornar em complicações quando a resistência à insulina se mantém conosco por um longo período de tempo. Sabe-se que quando vivemos com resistência à insulina por mais de 4 semanas, é muito mais fácil que comecem a ocorrer mudanças em nós, principalmente no interior das nossas artérias, que podem significar a prazo muitos problemas que vão desde hipertensão arterial até doenças cardíacas, infartos, embolias e todas essas coisas que você já deve conhecer. E há uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem, especialmente quando falamos disso e somos muito insistentes em como reverter e curar o diabetes. A resistência à insulina, com certeza, é um tema que precisamos abordar e dominar. Você provavelmente já sabe, mas caso não saiba, eu te explico que a resistência à insulina ocorre quando em nosso corpo o hormônio insulina circula em abundância. O hormônio insulina, nós o produzimos principalmente quando comemos, mas sobretudo quando ingerimos um certo grupo de alimentos que com certeza você já me ouviu mencionar muitas vezes, que são os carboidratos. Então produzimos insulina quando comemos, mas produzimos muito mais quando comemos carboidratos. Agora, a questão não termina por aí. Acontece que quando vivemos com níveis altos de insulina, nossas células, para se protegerem, fecham-se à ação do hormônio. E você me dirá, bem, mas se o hormônio é próprio, é humano, é bom, é necessário, por que a célula teria que se fechar ao hormônio? E esse fenômeno ocorre como um verdadeiro mecanismo de defesa. A célula precisa realizar essa ação, porque a própria célula tem plena consciência de que, se permitir a entrada de toda essa insulina que está em abundância em nossa corrente sanguínea, também acabará por receber uma quantidade excessiva de glicose em seu interior. E isso, inevitavelmente, a levaria à morte. A célula sabe que pouca glicose, que glicose em quantidade suficiente está bem e é necessária. Na verdade, ela é o combustível, a principal fonte de energia para a célula. Mas também sabe que se entrar muitíssima glicose, isso alisa e acaba com todos os seus processos metabólicos que são realizados dentro desses organelos, dentro da célula. Então, por que te conto todo este preâmbulo? Ora, é precisamente porque a berberina e a metformina estão sendo utilizadas atualmente para tratar a resistência à insulina, e devo dizer, com grande sucesso. De facto, ambas ativam uma via metabólica que se processa no interior da nossa célula, perto da mitocôndria, e que é conhecida como a via do AMPK. Esta via favorece a diminuição da produção de glicose no interior das células do fígado. Isso é muito importante, porque antes nós acreditávamos que apenas a metformina na verdade, que era o único medicamento que conseguia fazer com que se pudesse inibir ou bloquear aquela glicose que vinha do nada
Bem, na verdade, estamos falando do glicogênio hepático, mas essa glicose, que com certeza você já deve ter visto, ela se manifesta quando você não comeu absolutamente nada, e você pensa coisas como: ei, que estranho, pois eu fui para a cama sem jantar absolutamente nada, e curiosamente, ao acordar, tenho a glicose mais alta do que quando fui dormir. Então, as pessoas se perguntam de onde vem essa glicose. Ora, essa glicose ela vem justamente do fígado, através da ativação desta via, a AMPK. Então agora sabemos que não só a metformina, mas também a berberina fazem com que a glicose que é produzida nesta via diminua. A produção de glicose é bloqueada, que vem praticamente, pois de não ter comido nada, na verdade, do glicogênio hepático. Além disso, graças a esta ativação que ocorre nesta via metabólica que te conto, também podemos garantir que usando metformina ou berberina, já te direi como ambas podem ser utilizadas ou por que escolher uma ou por que escolher a outra. Mas graças ao seu uso, podemos fazer com que os músculos utilizem muito melhor a glicose que comemos ou que circula no sangue do nosso corpo. E ambas as coisas, tanto que o fígado não produza uma quantidade excessiva de glicose, quanto que o nosso músculo consuma uma maior quantidade de glicose, irão nos ajudar muito significativamente para que os níveis de glicose diminuam na nossa corrente sanguínea. Outra das coisas que eu realmente adoro nos dois recursos, e preciso te confessar, é que ambos são extremamente úteis para nos ajudar a tratar melhor a nossa microbiota intestinal. Certamente já me ouviu, a mim e a muitas outras pessoas, falar sobre a grande importância que as bactérias do nosso intestino possuem. Pois bem, deixe-me dizer-lhe que tanto a berberina quanto a metformina têm efeitos positivos, efeitos protetores das bactérias do nosso intestino. Isso acontece basicamente porque ambas têm efeitos em melhorar ou aumentar a quantidade de bactérias que são formadoras desses ácidos graxos de cadeia curta. O butirato é muito famoso, mas você provavelmente já deve ter ouvido falar disso. Isso favorecem as bactérias que produzem alimento que vão dar de comer a outras bactérias que também são boas. E isso significará, a longo prazo, uma menor inflamação em todo o nosso corpo. Significará também que o seu sistema imunológico vai funcionar muito melhor e, além disso, ambas podem te ajudar a melhorar a velocidade com que os nutrientes são absorvidos. Isso a velocidade com que todos os alimentos que ingerimos chegam à nossa corrente sanguínea, diminuindo essa rapidez. Além disso, eles também vão contribuir para melhorar a hiperpermeabilidade intestinal, o que significa que o seu intestino estará perfeitamente selado e permitirá que apenas os nutrientes essenciais que realmente precisamos passem para o sangue. Portanto, eu preciso te deixar claro que ao usar a berberina, você também vai ter efeitos gastrointestinais como os que começamos a observar no início do uso da metformina. Ambos, tanto o suplemento berberina quanto o medicamento metformina, têm muito pouca possibilidade de nos causar uma hipoglicemia, ou seja, uma glicose baixa. No entanto, é de suma importância que, caso você tenha decidido fazer uso do suplemento alimentar, porque geralmente não o prescrevemos no consultório, você comunique isso ao seu médico, precisamente para que ele possa ir observando se será necessário diminuir a dosagem dos seus outros medicamentos para tratar a diabetes, incluindo a insulina. Tenho que te dizer que, infelizmente, aqui sim vamos observar uma desvantagem sobre a berberina, porque a metformina pode ser usada durante a gravidez, mas a berberina não. Não há estudos que nos garantam a segurança de usar berberina durante a gravidez, por isso é muito importante que não a consuma se planeia engravidar, se está suspeitando de uma gravidez e se já está grávida. E acredito que outra diferença, a meu ver, é importante que eu te comente. A metformina tem muito tempo de uso e muita evidência científica de respaldo. É muito segura, é muito confiável e, obviamente, toda essa evidência científica que existe em torno da metformina nos dá a tranquilidade de uso, pelo que sim, podemos utilizá-la como uma prescrição médica. E a berberina não tem tanta evidência científica. Cada vez há mais estudos a respeito dela. É claro que é seguro utilizá-la,
mas não a vemos nas receitas médicas, pois ainda não existe este aval que permita que seja usada como medicamento. E porque, além disso, quando são feitos ensaios clínicos, observa-se que a berberina tem um efeito menor comparado com a metformina para baixar a glicose no sangue, e a metformina tem um efeito maior, ligeiramente maior, que a berberina para melhorar a sensibilidade celular à insulina. Essas diferenças, que embora mínimas, podem abrir uma lacuna, porque, por exemplo, se for sobre você, o que é super importante, o mais importante, sobre você e sua saúde, você vai querer utilizar um elemento, uma ferramenta que te garanta melhores resultados com o mesmo perfil de segurança que ambas têm, metformina e berberina. E além disso, outra coisa não menos importante é o preço. A metformina é mais barata que a berberina, e essa é a verdade. Então, ambas atuam sob o mesmo interruptor metabólico, como dizíamos, a MPK. A metformina é um tratamento padrão regulado e mais potente. A berberina representa uma opção que é considerada segura, mas a sua utilização ocorre geralmente de forma complementar ou, em certos casos, chega a ser uma alternativa viável para aqueles indivíduos que não conseguem tolerar a metformina. E isso tem que ser escolhido, obviamente, em casos selecionados. E claro, nem preciso dizer que nenhuma das duas substitui bons hábitos alimentares, muito exercício físico, pouco sedentarismo, melhor qualidade de sono e um bom manejo do estresse. Agora, eu tenho certeza que se você está interessada ou interessado nestes temas, já está cobrindo essa parte básica que eu te mencionava, onde a sua alimentação já melhorou muito e onde você já utiliza o exercício como parte fundamental do seu tratamento. Certamente você já faz psicoterapia, já gerencia melhor suas emoções e está descansando adequadamente. Mas você se pergunta, o que me convém mais, utilizar metformina ou berberina? Porque, embora eu seja muito bom ou muito boa com os meus hábitos, eu os melhorei bastante, mas não estou conseguindo alcançar os objetivos iniciais. Para que você possa escolher, parece-me que o mais importante é que primeiro você converse com o seu médico. Mas é bom que você chegue à sua consulta com algumas ideias fundamentais. Acima de tudo, é preciso entender que, embora possa parecer algo insignificante, o custo do medicamento ou do suplemento é, na verdade, uma parte muito importante, porque você vai precisar tomar ou se apoiar neles, seja qual for o que você escolher, por um período de no mínimo 6 meses. É a forma mais adequada de se fazer isso, porque eles terão a capacidade de te auxiliar a reescrever completamente a sua memória metabólica. É fundamental que sejam tomados por um período mínimo de 6 meses para que você consiga uma melhora significativa e profunda em todo o seu microambiente intestinal. Esse processo de reequilíbrio da sua microbiota intestinal será alcançado gradualmente ao longo do tempo. Lembre-se, sempre baseados numa alimentação saudável, num descanso adequado, num bom gerenciamento do estresse, que são coisas absolutamente fundamentais. Ou seja, isoladamente, a berberina ou a metformina, ou até mesmo combinadas, não terão grande efeito em você se os pilares fundamentais do tratamento, seus hábitos e estilo de vida, não forem alterados de forma significativa. Quero deixar isso bem claro porque este vídeo é para te ajudar a decidir, principalmente sobre esses detalhes mais finos. Esta ajuda extra que você precisa, você vai poder encontrar na metformina ou na berberina, mas veja isso como tal, como uma ajuda extra. Agora, pois, como eu te dizia, aqui te deixo um par de produtos que se encontram tipicamente no mercado. Eu realmente não posso te recomendar nenhuma marca em específico, mas este seria o custo de tomar metformina durante 6 meses e este seria o custo de tomar uma berberina de boa qualidade que é bem absorvida durante 6 meses. É preciso ter em mente que as doses de berberina não são padronizadas, ao contrário do que acontece com a metformina. Ou seja, sabemos que para conseguir eliminar, reverter ou remeter a pré-diabetes, a resistência à insulina, precisamos de pelo menos 1,5 gramas de metformina por dia. Obviamente, é preciso iniciá-la pouco a pouco, mas não sabemos com precisão quantos miligramas de berberina temos que utilizar para alcançar o mesmo efeito.
você conseguirá fazer isso, ou seja, você descobrirá a sua própria dose observando seus resultados ao tomar berberina. O mais comum é recomendar 2 cápsulas de berberina de 500 mg por dia para tentar emular o resultado que a metformina promete, que está comprovado com 1,5 gramas. Então, você observa que a diferença de preço, principalmente quando se percebe que a metformina é genérica, que funciona tão bem quanto a marca, pois é bastante importante. Agora, uma vez que já levaste em consideração o custo que terás com este produto, ou medicamento, ou suplemento, é importante também que consideres a tolerância gastrointestinal. Muitas pessoas pensam que a berberina é mais bem aceita, é tolerada de forma superior à metformina. Mas a verdade dos fatos é que quem já utilizou a berberina sabe que no começo, assim como acontece com a metformina, também pode provocar, principalmente evacuações líquidas, o que não é considerado em nenhum dos 2 casos uma diarreia. Também pode causar náuseas ou aversão à comida, o que pode vir a funcionar como algo desejável, porque isso fará com que, seu apetite diminua ou baixe, que é algo que estamos buscando alcançar para tratar a resistência à insulina. Agora, eu tenho observado que quando as pessoas não conseguem tolerar bem nem a metformina, nem a berberina, seja qual for delas, o que se torna mais simples e eficaz é auxiliá-los a melhorar o microambiente intestinal, ou seja, ajudá-los com a distensão abdominal, gases ou com uma síndrome do intestino irritável que eles podem estar padecendo e que, acredite em mim, é extremamente comum em pessoas que estão apresentando resistência à insulina, ovário policístico, pré-diabetes, diabetes tipo 2 descontrolada, ou mesmo em quem vive também com diabetes tipo 1. Então, ao usar qualquer uma das 2 opções, se estiver apresentando estes sintomas, converse com seu médico. Na minha consulta, faço muito isso, reparar o intestino, tratar o intestino primeiro, para poder tolerar qualquer uma dessas 2 opções. No entanto, a berberina tem efeitos gastrointestinais menores. Obviamente, como dizíamos, a sua potência é menor, então os sintomas ou o impacto gastrointestinal também será menor. Então, pode ser utilizado para começar um tratamento e depois evoluir, migrar ou progredir para o uso de metformina. Dessa forma, será muito mais fácil saber quando o intestino estiver pronto para poder receber a metformina e ter todos os benefícios que a metformina promete. De fato, estou compartilhando com você uma das maneiras pelas quais eu utilizo estes 2 suplementos na minha consulta. E para finalizar, quis deixar para o fim algo que me parece muito importante, que é a relação que existe e, de fato, em alguma publicidade ou em alguma página que vende berberina, eles chegam a utilizar essa ideia para vendê-la ainda mais cara e assim aumentar ainda mais as vendas. E tanto a berberina quanto a metformina são capazes de estimular o aumento na produção de GLP-1. Por isso, inclusive, há quem chegue a dizer que a berberina é o GLP-1 natural, o que não é verdade. Na realidade, GLP-1 são as hormonas que nós naturalmente produzimos, que são conhecidas como incretinas. E sobre o que estou a falar-te, se nunca ouviu falar disso, são basicamente esses medicamentos que prometem ajudar-nos a perder peso injetando-os, como por exemplo, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, o antigo Victoza, Trulicity. Estes medicamentos são incretinas, que, como você sabe, a incretina é um hormônio que naturalmente produzimos e que nos ajuda a perder peso e a apresentar saciedade precoce, o que também reforça a ideia de tratar a resistência à insulina e à diabetes. Bem, então, a berberina e a metformina nos auxiliam a aumentar a produção endógena, a própria produção desse tipo de hormônio, a incretina, ou GLP-1, ambos os compostos e não somente a berberina. Então, na verdade, este efeito pode ter como consequência nos ajudar a sentir saciedade mais cedo depois de comer, nos auxiliar a controlar a glicose após as refeições e, claro, por fim, nos ajudarão a diminuir o nosso peso.
Eu insisto e quero deixar bem claro que isso deve ser sempre considerado como parte de, e não como a única solução. Atenção, porque este ponto é super importante. Então, bem, aqui deixo na tela um resumo de forma visual para que você possa comparar e, assim, tirar sua própria e valiosa conclusão. Se me perguntarem qual é a que eu prefiro, eu me decanto pela metformina, principalmente porque ela tem muitos estudos científicos que comprovam sua segurança. Não é verdade que ela danifica os rins ou o fígado, isso é uma absoluta mentira. A verdade é que a metformina é muito segura para todos os órgãos do nosso corpo, incluindo os rins, por supuesto. Embora eu use berberina, muitos dos meus pacientes recebem minha indicação, eu sim coloco na minha receita berberina, especialmente quando observo neles ou nelas uma necessidade específica, seja para potencializar o efeito da metformina, sem ter que aumentar mais a dose, ou em quem tem necessidades especiais por hiperpermeabilidade intestinal ou desbiose intestinal, ou mesmo outras doenças autoimunes adicionais que se manifestam como comorbidades. Por exemplo, no hipotireoidismo, na artrite reumatoide, casos específicos onde eu observo que a pessoa pode se beneficiar muito de utilizar metformina com berberina ou somente berberina. Então, por favor, deixe nos comentários o que você achou desta informação. Todas as dúvidas que você tiver a respeito da berberina, ficarei muito feliz em poder te ler e responder aqui neste vídeo. E eu também te peço para que você me siga em todas as minhas redes sociais. Lá também quero te ver, porque há muitas outras coisas que eu compartilho contigo também. Você sabe que tudo isso eu compartilho para que juntos possamos fazer com que o diabetes deixe de ser uma preocupação em nossas vidas, e neste caso, para que a berberina e a metformina sejam amigas e as utilizemos sempre a nosso favor. Te vejo no próximo vídeo. Adeus!